Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa é a quinta aula do mês de janeiro de 2017. Uma aula rápida e esclarecedora sobre as diferenças entre disjuntores de mesma corrente nominal, porém capacidades de interrupção para curto-circuito diferentes. Então vocês vão ver o que tem diferente um disjuntor de mesma corrente nominal, porém com capacidade de interrupção de curto-circuito diferentes. Primeiramente, nós temos que entender alguns conceitos. O curto-circuito elétrico, ele ocorre quando existe ou quando há uma passagem elevadíssima de corrente elétrica em um circuito que não esteja preparado para receber tal carga. O curto-circuito, pessoal, também ele é conhecido como falta. Falta ou curto-circuito é a mesma coisa. A capacidade de interrupção do disjuntor para curto-circuito, ela deve ser, no mínimo, igual à corrente de curto-circuito presumida no ponto em que aquele disjuntor for instalado. A corrente de curto-circuito, visto na nossa aula A63, por exemplo, a corrente de curto-circuito, ela vai ser maior será maior quando o curto-circuito ocorrer próximo da fonte de alimentação. E também, quanto maior for a seção do condutor. E será maior, a corrente de curto-circuito será maior, por exemplo, se for um curto-circuito fase-fase. Dado esses conceitos e conhecimentos, vamos agora observar qual a diferença que existe, diferença marcante, entre um disjuntor com mesma corrente nominal e capacidade de interrupção diferente. Então vamos nesse exemplo. Eu tenho esse disjuntor da ABB, é um disjuntor com corrente nominal 50 amperes e capacidade de interrupção para curto-circuito 15 kA. Vocês podem observar a primeira diferença, né? Esse disjuntor é um disjuntor maior, mais robusto e ele é em caixa moldada. O mesmo disjuntor, mini disjuntor, né, com a mesma corrente nominal, 50 amperes, porém com o ICU, que é a capacidade de interrupção para curto-circuito, que é 4 kA. Então, vocês podem observar que esse disjuntor é muito menor do que esse disjuntor que tem uma capacidade de interrupção de curto-circuito maior. Nesse contexto, esse disjuntor tem a mesma corrente nominal, porém com corrente de curto-circuito maior. Logo, esse disjuntor é mais robusto. Ele é montado em caixa moldada. Os contatos internos desse disjuntor suportam maior corrente de curto-circuito. Já os mini disjuntores aqui, que apresentam mesma corrente nominal, só que capacidade de interrupção para curto-circuito menor, eles possuem a mesma corrente nominal, porém, por apresentar menor corrente de curto-circuito, conhecida como ICU ou ICN, eles são menores e não suportam curto-circuito superior, nesse exemplo aqui, a 4 kA. Esses disjuntores aqui, eles são utilizados como disjuntores gerais de distribuição. Esses aqui são disjuntores, não é, que ficam em quadros derivados da distribuição, por suportarem menor corrente de curto-circuito. Então, quanto mais próximo da fonte de alimentação, nós vamos estar trabalhando
com os disjuntores de caixa moldada por suportarem maior capacidade de interrupção para curto-circuito. Obrigado a todos vocês e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.